Dando continuidade ao nosso evento, o nosso próximo e terceiro painel é sobre o Open Banking e sua influência nos novos atores financeiros. Para esse painel, nós vamos contar com a moderação de Antônio Carlos Negrão, que é conselheiro e advogado da Azevedo 7 Advogados. Eu me corrigi aqui. Junto com o Dr. Negrão, a gente vai ter a presença de Graziela Pelecchia, que é Head of Instant Payment do Bradesco. Graziela, boa tarde. Também convidamos Renato Ciuchini, que é vice-presidente de Novos Negócios e Inovação da TIM. Renato, prazer, muito obrigada. E, para compor a mesa, Bruno Xavier Barbosa, que é analista sênior de Consumer Insights da Neoenergia. Bruno, boa tarde, obrigada. Doutor Negrão, fica à vontade. Ok. O microfone é mais... Obrigado. Boa tarde a todos. É um grande prazer, uma honra estar aqui. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite do Cantarino para este evento e agradecer a presença aqui do Renato, do Bruno, da Graziela, que vão discutir junto com vocês a figura do Open Banking, que, na verdade, hoje é Open Finance, né, pela regulação do Banco Central, e os impactos do Open Finance nos novos atores financeiros, tanto naqueles incumbentes como nos novos entrantes. O Open Finance brasileiro, ele teve a sorte de já contar com a experiência de vários países, né? Então, o Brasil, a partir dessa experiência internacional, pôde já não cometer tantos erros. Então, foi um processo que o Banco Central liderou, na verdade, já atropelado pelas novas tecnologias que já estavam no mercado, né, com as fintechs. Então, o Banco Central acabou regulando o Open Finance por meio da Resolução Conjunta número 1 de 2020, resolução essa editada pelo Conselho Monetário Nacional, que regula as instituições financeiras, e pelo Banco Central, que regula as instituições de pagamento. O Open Finance ele tem uma adesão obrigatória para aquelas instituições que fazem parte dos segmentos S1 e S2 e facultativa para as demais instituições. Os segmentos S1 e S2, vocês devem saber, para aquelas instituições que têm pelo menos 1% de exposição do PIB brasileiro, né? Então, a S2 de 1 a 10 e a S2 de 1 a 10 e a S1 acima de 10% de exposição em relação ao PIB brasileiro. Então, o Open Finance, no Brasil, ele seguiu algumas vertentes diferentes de outros países. Existem países que não regularam, deixaram para a iniciativa privada fazer o Open Finance. Outros países criaram incentivos e outros países regularam. O Brasil está nessa terceira categoria. Já é uma tradição do Banco Central regular toda atividade bancária, toda atividade financeira, e com o Open Finance não foi diferente. O Banco Central vem acompanhando a implementação do Open Finance de muito perto, né, com grande colaboração das instituições financeiras.
o Banco Central ele deu essa oportunidade para as instituições influenciarem a regulação, influenciarem a implementação do Open Finance brasileiro. E o Open Finance ele é uma fase que veio com alguns antecedentes, como a LGPD, o próprio cadastro positivo, o Marco Civil da Internet. Quer dizer, todas essas regulações, elas, de alguma forma, se comunicam muito fortemente em razão da privacidade de dados e da autorização do titular de dados, né? Então, como vocês sabem, o Open Finance ele só é possível mediante a autorização do titular de dados, quando não é uma instituição que já detém aqueles dados, ela colhe essa autorização, depois manda para a instituição detentora desses dados. A instituição detentora dos dados ela vai checar a veracidade daquela autorização, vai checar se a instituição que está requerendo ela tem legitimidade, tem autorização do Banco Central, e depois vai fazer ainda um contato com o titular de dados para confirmar se realmente ele fez aquela autorização. Isso é uma pequena introdução relativa ao Open Finance. Acho que a gente pode abordar outros aspectos no decorrer do painel. Então, não quero aqui me colocar como palestrante, então eu vou dar início às perguntas que nós combinamos aqui com os painelistas, e eu começo com a Graziella, que é uma especialista em PIX, e pergunto a ela, já que ela é responsável por esse produto no Bradesco, como o PIX transformou a atuação do banco e dos seus clientes. Grazi. Primeiro, obrigado a todos. Obrigada, Cantarino, né? Obrigada, Jaque. Negrão. Então, assim, na verdade, o PIX, por ser um pagamento instantâneo, ele fez uma mudança geral, né? Anteriormente, nós estávamos acostumados com aquela questão de você poder fazer uma TED, um DOC, então você tinha um horário ali para aquele processamento. E quando veio o PIX, tudo virou online, né, real time. Então, aqui a questão mudou bastante para o próprio consumidor, porque o usuário, no final, ele precisa ter essa consciência de que, no momento que ele faz aquela transação, um pouco do que a gente conversou, assim, ela é irreversível, na verdade. Então, ele fez aquela transação e agora já não tem mais jeito. Então, eu, Grazi, fiz a transferência para o Bruno, foi para a conta do Bruno. Então, isso realmente gerou uma mudança, e você vê muito a pessoa física, né? Então, logo que começou o PIX, teve uma adesão muito grande pela pessoa física, a pessoa jurídica um pouco menor, porque a pessoa jurídica trabalha muito mais com a parte massiva e tudo mais, então existem outras necessidades, mas no primeiro momento foi muito procurado realmente por pessoa física, onde os usuários queriam até experimentar, então gerar QR codes e tudo mais para poder fazer os seus recebimentos, às vezes de um bolo que você fazia em casa e vendia, enfim. Então acabou que ele realmente, hoje, ele se tornou, né, recorde atrás de recorde que a gente conversa. Então, assim, agora em maio foi o recorde de novo, né, do Bacen, então foram 73 milhões de transações em um único dia. Então, quando você olha, realmente é muito grande. Dia das Mães, não foi? Foi, Dia das Mães, exato, véspera do Dia das Mães. Então, realmente, foi algo, assim, acho que ninguém esperava que fosse um novo recorde. E vira e mexe, ele é recorde atrás de recorde, além da questão de que ele é 24/7, que é algo que nós não estávamos acostumados no mercado brasileiro. Acho que foi um pouco disso. Tá ótimo. Voltando ao Open Finance, eu queria ouvir agora dos painelistas quais são as expectativas das empresas que vocês atuam, o que está mudando com relação ao Open Finance,
o Open Finance, ele, como eu disse, ele é obrigatório para aquelas instituições e facultativas para outras. Mas para quem não é autorizado pelo Banco Central, como a Neoenergia e a TIM, elas precisam, para ter acesso ao Open Finance, firmar um convênio com alguma das instituições que podem operar com Open Finance. Então, isso já aconteceu? Vocês estão pensando nisso ou já fizeram? Quer começar, Bruno? Primeiro, boa tarde. Eu tenho uma correlação que eu penso em relação a essa questão do Open Finance para utilities, especialmente as distribuidoras de energia, que são grandes arrecadadores, com aquela história da caverna, né? Eu acho que a gente está dentro da caverna nesse sentido, tendo em vista que nós, enquanto distribuidoras e grandes recebedores, nós temos um histórico de pagamento de uma parte da população brasileira, e aí eu estou me referindo basicamente à população que, muito provavelmente, e aí pensando em cadastro, né, é uma população que talvez não esteja tão próxima de soluções digitais, de jornadas digitais, e é uma população super importante nesse sentido, né, muito influenciada inclusive pelos jovens de gerações mais novas. Então, eu percebo que nós, pelo fato de não estarmos conectados, estamos dentro de uma caverna, ao mesmo tempo que temos uma oportunidade muito grande no sentido de convergência enquanto grandes recebedores, porque o saber o histórico desse cliente é um ativo enorme no sentido de, por exemplo, conceder mais crédito para esse cliente, dar a oportunidade para ele poder consumir crédito, né? Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu entendo que existe também um mundo aberto para diversas outras possibilidades. A gente estava falando de manhã sobre o mundo Open Data, né? E eu acho que em algum momento, eventualmente, isso deve se cruzar, mas do ponto de vista de distribuidoras, isso encontra muito com a tese que a gente tem de o mínimo possível de custo de operação com o máximo possível de efetividade. E aí quando a gente fala de aspectos como 24/7, né, o saldo delimitado ali na conta, tanto do cliente, saindo da conta do cliente, entrando na conta da distribuidora ao mesmo tempo, isso pode significar, na verdade, uma grande vantagem competitiva, no sentido de você ter o serviço prestado mais atentamente, mais rapidamente, ou eventualmente o serviço não prestado em razão do pagamento reconhecido, por exemplo, né, que é uma das dores que a gente percebe dentro desse mercado. Ao mesmo passo que eu vejo ainda um gap no sentido do consumidor, né, sobre o entendimento dele sobre o Open Finance, sobre como que eventualmente ele poderia usar, nesse exemplo, o histórico de pagamentos que ele possui dentro de uma distribuidora de energia ou de água, para poder obter um crédito que fosse para pagar alguma dívida que ele possui, ou eventualmente comprar algum bem que ele deseja. Eu acho que essas contas de consumo e o adimplemento pontual dessas contas, eles constituem assim, um ativo muito grande para esses consumidores, né? E de forma que isso se confunde também com o cadastro positivo, né? Então, o Open Finance, eu acho que é uma evolução do cadastro positivo, né? Na medida em que ele permite esse compartilhamento de todos os dados dos clientes, né? E o Brasil, ao contrário de outros países, ele tem uma abrangência muito grande de dados que o regulador permitiu, então, transações, serviços prestados, quer dizer, todos os dados do cliente bancário, eles são acessíveis por meio do Open Finance. E isso dá uma chance grande para as empresas também, utilities ou mesmo outros fornecedores. A Ambev, por exemplo, criou a Donos, né, já antes da implementação do Open Finance e já concedeu crédito para 20 mil clientes da Ambev por meio da Donos. Então, acho que é um ambiente que vai favorecer muito todas as empresas, porque
o banco ele passou a ser um grande provedor de possibilidade de seus maiores clientes também prestarem serviços bancários, né? O banco mudou muito o perfil. Antigamente, a gente dizia que o banqueiro sobrevivia graças à confiança que ele inspirava nos seus clientes, né? Confiança de guardar bem o depósito, de guardar bem os dados. E hoje o banqueiro virou um grande manipulador de dados, né? Então, o banco hoje ele vive de manipular dados, de tratar esses dados e de aplicar esses dados para oferecer os melhores serviços e produtos aos seus clientes, né? Bom, vamos ver então agora do lado da TIM. Renato, o que você pode falar sobre o Open Finance já impactando a TIM? Bom, boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Cantarino, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem que olhar de 3 perspectivas. A primeira delas é o seguinte: a gente vai conseguir trazer uma redução de custo para o consumidor? 2, a gente vai conseguir trazer uma melhor experiência para o consumidor? 3, a gente vai conseguir trazer uma receita nova para a companhia. Porque se nenhum desses 3 encaixar, não tem negócio, certo? Ninguém vai fazer Open Finance só por fazer. O Brasil é um mercado ultra competitivo do ponto de vista bancário, né? A gente faz muita comparação de telecom com outros países, né? Eu falo, qual que é um caso bem sucedido? Todo mundo traz o caso da M-Pesa na África, onde não tinha banco. Não tinha Itaú, não tinha Bradesco, não tinha Santander, não tinha Nubank, não tinha C6, não tinha Inter, não tinha ninguém. Aí teve um sucesso. Então, o mercado brasileiro é altamente competitivo, na minha opinião. Não é fácil entrar e não é fácil competir, né? A gente está vendo aí vários casos agora de empresas que entraram na seara de crédito e não deu muito certo. Então, o crédito é uma fonte de receita, sem dúvida nenhuma. É fácil fazer isso? Não acho que seja fácil para quem não é dessa indústria. Então, eu tenho muito receio. A gente fala, a gente tem dados, a gente tem isso, a gente pode entrar nesse business de crédito. Eu, pessoalmente, acho que não é tão simples e tão trivial como é falado. Não basta ter os dados, precisa ter os algoritmos, precisa ter histórico, precisa ter, né, todas as curvas. Quem trabalha com Big Data sabe disso. É uma coisa bastante complexa que precisa de muito histórico para fazer funcionar. Então, eu volto no ponto. Se tiver uma redução de custo para o nosso cliente, se tiver uma melhor experiência para o nosso cliente, ou se tiver uma receita adicional para a gente, provavelmente a gente tem algum negócio. Hoje, através das nossas parcerias, que a gente faz integração de dados, a gente já conseguiu não dar crédito de forma direta, mas de forma indireta, para mais de 3 milhões de clientes da TIM. Então, são números muito maiores do que eu acho que a gente conseguiria ter dado se a gente tivesse feito isso de forma direta. Então, eu acredito muito na aliança dos setores. Eu acho que a aliança dos setores é onde você consegue conjugar os dados que são, de um lado, dados de uma utility com dados do sistema financeiro, você consegue trazer uma solução poderosa e única para o mercado. Então, eu vejo um pouquinho diferente, muito mais do que um desafiador, eu acho que é uma maneira da gente complementar. E aí a gente precisa buscar alguma solução que ela, de novo, ou ela traz uma redução de custo para o cliente, que hoje, a verdade, como a Graziella falou, com o Pix, isso já acabou, né? A adoção do Pix é gigantesca nos pagamentos, então a nossa estrutura de custos e o custo para o cliente já caiu muito, né? A experiência do cliente hoje, através de todos esses apps digitais, vai ser a mesma, pouco diferente, né? E a receita adicional, eu também tenho dúvidas, porque se o Pix é de graça, que receita que a gente vai conseguir gerar com isso? Então, eu acho que o Open Finance, ele abre um mar de possibilidades. Eu acho que, como o Bruno estava falando, a questão dos dados, a integração de dados, permite criar alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. Eu acho que tem um mundo pela frente que é difícil prever, a gente não sabe o que é. Mas eu acho que ele vai nascer da integração de dados de diferentes indústrias que, de uma forma conjunta, vão poder oferecer novos produtos que hoje não existem. Muito mais do que uma utility desafiando um banco. Essa é a minha visão pessoal disso. E aí você vai poder ter ou uma melhor experiência para o cliente, ou uma redução de custo, mais benefícios para o cliente. Então, por exemplo, a gente tem a parceria com o C6,
toda vez que o cliente nosso paga uma conta no C6, ele ganha um bônus de giga, ele aumenta a internet dele. Então, a gente gerou um benefício para o cliente, gerou um benefício para o C6 e gerou um benefício para a TIM. Então, é esse tipo de arranjo que eu acho que é o futuro, e aí o Open Finance vai permitir uma integração maior ainda do que a gente tem hoje. E aí criar novos produtos que a gente nem sabe quais são hoje, né? Que vai depender um pouco do que vai acontecer. Não sei se eu respondi a tua pergunta, deu uma volta grande, mas eu acho que ainda é um mundo incerto, mas tem alguns pilares que se a gente não respeitar, eu acho que a gente não vai conseguir construir nada. A filosofia do ganha-ganha, né, para a empresa e para os seus clientes, né? Então, Graziela, vendo do outro lado do balcão, como é que está o Open Finance no Bradesco? A gente sabe que no Itaú tem 600 pessoas dedicadas ao Open Finance, no BV, Votorantim, tem 100 pessoas, no Bradesco deve ter umas 500, não sei, não achei esse dado. E como estão os convênios com empresas que não são supervisionadas pelo Banco Central? Você sabe se já tem algum convênio? Como está essa implementação lá no Bradesco? O número você quase acertou, quase 500 mesmo. Mas, assim, na verdade, o que a gente percebeu foi muito uma adoção do PF, assim como o Pix no começo. Então, foi muito ali para o PF ainda, e o PJ ainda questionando muito, assim, como é que eu faço para entrar e o que realmente eu vou ganhar, né, aqui, que eu acho que é um pouco do que eles comentaram, né, os dois aqui, que é essa questão dos dados. Então, assim, como é que eu faço para trabalhar isso? E é um pouco do que eu retrouxe, assim, o que eu crio? Né? Então, assim, eu tenho uma série de informações aqui, e no final, o que realmente a gente vai criar? Né? Qual é o produto novo que vem pela frente? Então, acho que ainda é muito, para a PJ, ainda muito nesse sentido. O PF tem realmente uma adesão muito maior por enquanto, mas acho que em breve a gente consegue mudar esse cenário. Eu queria saber de vocês agora, como é que está essa questão de novas startups ajudando no negócio de vocês, criando novos serviços, criando facilidades para vocês? Existe essa integração? Porque a gente tem visto no mercado financeiro um movimento muito grande de novas fintechs, né? Novos entrantes, algumas se tornando sociedades de crédito direto, outras instituições de pagamento, outras meramente correspondentes no país, né? Ou correspondentes bancários. Como é que está o mercado da Neoenergia e o mercado da TIM com relação a essas novas startups? Vocês estão também percebendo um movimento grande na área de vocês, ou isso está restrito ao mercado financeiro? Quer falar, Bruno, por favor? Naturalmente que desde o início do Pix, até um pouco antes, né, eu acredito que essas empresas já estavam de olho nisso, em razão do que vem depois disso, que é uma mudança de comportamento muito forte, né? É engraçado como a gente teve o Pix exatamente no ano em que a gente teve a pandemia. Então, o movimento de migração para canais digitais também muito forçado pelo Pix. E aí, em razão disso, dessa mudança de comportamento, é importante que a gente esteja conectado também com as novas soluções, com os provedores de tecnologia. Eu concordo muito com o Marcelo quando ele fala sobre essa parceria, porque uma das coisas que as grandes empresas ou grandes grupos financeiros têm é o receio de ter que lidar com um novo regulador, porque já tem que lidar com o seu regulador do seu setor. E sabe que não é fácil, eventualmente, você criar uma instituição financeira. Então, nós temos, e nós discutimos hoje pela manhã isso também, a questão do especialista, né? O banco não deixa de existir dentro desse cenário porque ele é especialista em como dar o melhor crédito. Ele é especialista em como prover o melhor produto financeiro também. Então, a gente acompanha isso, a gente sempre está muito conectado com essas novas tecnologias, com esses novos fornecedores, e, não obstante, acho que é importante também a gente ter o viés, o olhar, especialmente para a ideia de embedded fintechs, tendo como ponto de vista essa questão
do player ter uma capacidade tecnológica, enquanto você enquanto ente de um setor específico, como é o caso das utilities e telcos, também ter uma capacidade tecnológica muito forte, né? Conseguir visualizar de dentro de casa os dados e as necessidades do seu cliente, então ter muito bem mapeado qual é o perfil do meu cliente, o que ele precisa de fato. Consigo atrelar um empréstimo a uma fatura de energia? Isso vai fazer sentido para ele? Ou faz mais sentido para ele oferecer uma parceria com um determinado player financeiro que tem grande penetração em determinada região? Então, acho que é um pouco de você entender a necessidade do cliente e sempre olhar principalmente para o modelo ideal para o teu grupo, né, de empresas ou para o teu conglomerado, para a tua estrutura. Porque não há a fórmula perfeita, né, no meu ponto de vista. Eu acompanho algumas iniciativas dentro do mercado de utilities, então empresas que criaram suas instituições de pagamento ou colocaram banking as a service para rodar no sentido de desenvolver canais digitais, e conheço também iniciativas que fizeram isso com um ponto de vista mais voltado para a questão financeira e para o quanto aquilo pode dar para a empresa uma condição diferente, tanto no balanço financeiro dela, quanto também na questão de gestão de riscos financeiros que ficam concentrados. Então, acho que o importante é ter sempre um olhar muito claro e muito objetivo sobre o tamanho e o que você pode investir para eventualmente fazer uma iniciativa nesse sentido, mas ter como visão a estratégia de, se você quer fortalecer os seus canais digitais e o seu relacionamento, se você quer tratar um problema em específico, uma dor em específico da companhia, né? E a partir disso e das necessidades do cliente, ter um modelo ideal ali desenhado para você poder operar dentro do mix de arrecadação e de receita muito mais objetivo. Tá certo. Renato, o que você está vendo aí nessa revolução tecnológica de startups, fintechs? O que está impactando isso para você? Eu acho que não tem nenhuma grande empresa que hoje não tem um programa de inovação aberta, de Open Innovation, e está olhando startup. Acho que isso faz parte do playbook de toda grande empresa. A pergunta que eu sempre faço é: o que muda o ponteiro? Porque todo mundo tem lá 200 parcerias, não sei o quê e tal, mas é relevante ou não é relevante? Então, uma coisa que eu sempre me pergunto é: o que a gente pode fazer que realmente é relevante e vai mudar o mercado? E aí, nesse conceito, o que a gente desenvolveu? A gente olhou assim: qual que é a nossa competência? Onde que a gente tem a nossa área de potência? Falou, cara, são os nossos 65 milhões de clientes, são as nossas 1.000 lojas nos melhores locais do Brasil, são todos os nossos dados, a gente tem 500 data points por cliente, né? É a nossa marca, né? A gente tem casos de pesquisa que a gente fez na época da pandemia, quando a gente lançou a parceria com o C6, e estava entrando, né, o banco digital, o auxílio emergencial. O cara falou: não, tem vários bancos digitais aí, mas o tal do C6 fez uma parceria com a TIM. Se a TIM escolheu ele, deve ser sério. Então, não é um love brand, mas é uma marca que tem endosso, respeito e é sólida, não vai desaparecer amanhã. A gente tem a capacidade de fazer billing, capacidade de arrecadar, né? E a gente tem uma quantidade de canais de comunicação com a nossa base muito grande. A gente tem mais de 14 canais. Então, por exemplo, no caso do C6, a gente inseriu todo o C6 na nossa jornada. Você liga na URA, a gente oferece o C6. Você vai na loja, tem o C6. Você entra no aplicativo Meu Tim, tem C6. Então, a gente inseriu o produto do C6 dentro da nossa jornada, que esse é o nosso diferencial. E a gente tem 14 pontos de contato com o cliente que a gente mapeou e a gente oferece. Então, esses são os nossos assets. O meu asset não é ser melhor que o Bradesco em finance. O meu asset não é ser melhor que o Bradesco em crédito do que o C6. O meu asset é a minha base de clientes, a minha capilaridade comercial, o meu endosso, meus dados que eu tenho. E aí eu preciso me juntar com essas startups ou scale-ups para criar um produto único no mercado. Então, quando a gente olha para o mercado, a gente olha de duas maneiras. A gente olha de uma maneira que é mais startup, e aí a gente tem uma parceria com o Cubo, já contratamos 20 empresas dentro da TIM que resolvem problemas específicos, que é muito mais no nosso corporativo, no nosso, não lado comercial da companhia. Resolve alguns problemas específicos na área jurídica, na área de compras, diferentes áreas.
Tem uma série de novas tecnologias em startups que conseguem resolver isso que as grandes empresas sofrem, e aí a gente criou um processo de compras específico para isso. Porque qual que é o problema da grande empresa? Me manda o balanço dos últimos 5 anos. Não, a empresa só tem um. Né? Então, a gente criou um processo específico para contratar essas empresas para projetos específicos. Então, essa é uma visão, eu diria, mais pulverizada de utilizar a tecnologia e inovação de startups para fortalecer o nosso core business. Depois, a gente tem uma segunda estratégia, que é agregar novos serviços para o nosso cliente. Então, como a gente agrega crédito para o nosso cliente? Como é que a gente agrega, por exemplo, a gente tem uma parceria com o Grupo Anhanguera, a gente tem 400 cursos profissionalizantes de graça para os nossos clientes. Então, a gente cria parcerias únicas, onde a gente une o que a gente tem de melhor com o que eles têm de melhor e oferece algo diferencial para o cliente. Então, a gente está gerando um valor para o cliente. De novo, estou melhorando a experiência, estou reduzindo o custo do cliente. Então, a gente tem uma área que cuida dessa parte de Open Innovation, que trabalha com as startups para melhorar processos, tecnologias específicas da companhia. Depois, a gente tem um programa de poucas parcerias, que a gente chama de plataforma de clientes, onde a gente visa agregar valor para o nosso cliente. E aí a gente tem uma remuneração que muitas vezes passa, inclusive, pelo equity dessas empresas, né? Mas o principal é gerar um diferencial para o nosso cliente. Como é que eu dou mais crédito? Como é que eu dou mais empregabilidade? Como é que eu dou mais saúde para o meu cliente a um preço competitivo, né? Então, a gente tem uma abordagem que eu acho que ela não é única, ela é feita em 2 layers, um de startups e o outro que a gente chama mais de scale-ups, que são empresas que já estão prontas para escalar numa base de clientes de 65 milhões como a nossa. Realmente é uma base considerável de clientes, né? Tamanho da França, da Itália. É maior que a Inglaterra, né? Inglaterra são 60 milhões de habitantes e tem 3 milhões no Open Finance, né? 5%. Especificamente na área financeira, Renato, tem algum serviço que você possa destacar para a gente? O que a gente fez, né? Na área financeira, a gente decidiu fazer a parceria com o C6. Então, a gente tem uma parceria com o C6 muito forte, onde a gente oferece os serviços do C6 para todos os nossos clientes, nas diferentes linhas, em todos os nossos segmentos de cliente, né? O cliente do pós-pago, o cliente do controle, o cliente do pré-pago, né? Então, é uma parceria que a gente oferece os produtos financeiros do C6 para a nossa base, né? Correspondente? Não. Como um canal de vendas. Nós somos um canal de vendas. Então, a gente promove o C6 para a nossa base de clientes através dos nossos canais de venda, sejam eles físicos ou digitais, né? Que é toda aquela jornada que eu expliquei antes, né? O que está evoluindo, o que está acontecendo, eu acho que, inclusive, o Open Finance pode acelerar isso, é um pouco a fintechização dos outros negócios, né? Que é você inserir features, funcionalidades de fintech dentro dos negócios, para facilitar o pagamento e tudo mais. Mas aí não é um business novo. Aí, na verdade, é uma funcionalidade para o cliente a mais dentro do nosso portfólio de soluções que visa facilitar a vida dele ou reduzir o custo dele. Mas é uma coisa que a gente ainda está estudando, porque a gente tem uma parceria muito forte com o C6 e a gente ainda não conseguiu entender como é que essa questão da fintechização pode ser melhor do que a gente tem com o C6 hoje. Entendi. Na área financeira, Bruno, vocês têm alguma parceria específica com alguma empresa financeira? A gente preserva a parceria tanto com fintechs como com bancos também, né? A gente trabalha dentro de um espectro que eu considero mais tradicional, né, em que a gente, através dessas parcerias, provê soluções para os nossos clientes, não só do ponto de vista de pagamento, mas também de seguros, por exemplo, e outros tipos de produto. E apesar de não ter, eventualmente, um cunho totalmente financeiro, né, acho que a ideia é da gente entender muito bem a base e a necessidade dos nossos clientes é fundamental no sentido da gente conseguir trabalhar na digitalização desses clientes em vários universos, desde ele saber como ler, por exemplo, o consumo de energia dele durante aquele mês ou durante um determinado período, como também conseguir ter acesso a canais digitais que possibilitem ele eventualmente fugir da fila, eventualmente ter um pouco mais de praticidade. E aí, para isso, a gente tem programas específicos, como a própria Conexão Digital dentro da Neoenergia, que tem como objetivo isso, né? Trabalhar principalmente na digitalização do cliente
e aí, através disso, poder ofertar em canais digitais produtos e serviços, para colocar aqui de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais distante. Negrão, mas deixa eu, se você me permite, fazer uma controvérsia aqui, fazer uma provocação. Porque esse mundo, as fronteiras estão caindo. Então, por exemplo, eu posso me tornar um concorrente amanhã das distribuidoras de energia, porque você tem uma série de empresas de geração distribuída que estão construindo os parques, né, de geração distribuída. Qual que é o desafio deles? Canal de vendas. O que eu tenho? Canal de vendas. Então, amanhã você poderia contratar o serviço de telecomunicações junto com o serviço de geração distribuída com uma redução de custo na tua conta. Então, acho que aqui o mundo como a gente conhecia ele vai mudar, né? Porque as fronteiras, principalmente com essa questão do digital, que acelerou muito com a pandemia, ela quebrou uma série de barreiras. Então, eu falo, é o decoupling, né? O cara que produz não é o cara que vende, o cara que vende não é o cara que produz. Que é um pouco, tem a ver com Open Banking, né? Quem tem o dinheiro não é o canal e tudo mais. Então, esse mesmo conceito, apesar de não ser altamente regulado como Open Finance, ele começa a acontecer em várias indústrias por causa da digitalização. Então, você amanhã pode ver uma empresa de telecomunicações competindo, né, com as distribuidoras de energia, vendendo geração distribuída que é produzida em outro lugar por uma outra empresa que não tem um canal de vendas, mas a operadora vai alavancar o seu canal de vendas que já existe, já está instalado e já tem o seu custo afundado. Se você me permite, Marcelo, claro. Me parece que esse mundo é bastante positivo e ideal para os próximos 10 anos em termos de regulação. A gente vem discutindo aqui no Brasil a ideia de comercializar a energia de uma forma diferente, não mais por concessão, mas você escolhendo qual é o seu fornecedor, né? A gente também vê um movimento muito forte no mercado no sentido de fintechs que financiam projetos de energia limpa, e aí você paga durante um determinado período para aquela fintech esse projeto, depois fica ali com um custo muito baixo e uma energia mais limpa, o que também tem a ver muito com a escolha do consumidor aí, pensando num espectro de tendências. Então, eu vejo como um movimento muito possível a partir desses novos momentos de regulação que a gente tem por vir, especialmente no mercado de energia. Não, e é algo que, assim, mas eu acho que é algo que começou mais tímido com a história das parcerias, então uma parceria aqui, uma parceria ali, e agora, como você colocou, Bruno, assim, é algo que você já vê um futuro e você já olha e fala assim, opa, realmente vai transformar tudo. Então, aqui é algo que, quando a gente começa a aprofundar, você fala, ele deixa de ser uma simples parceria e ele, né, passa a ser algo muito maior. Que foi um pouco da provocação do Renan. Sim. Bom, a gente tem 5 minutos, então a gente precisa abordar um último tema aqui, que é o Bank as a Service. E eu queria ouvir da Graziella o que ela está vendo aí no mercado ou no Bradesco, nessa democratização do know-how bancário, dos produtos bancários para os seus principais clientes. A gente tem visto aí o Votorantim, o Original, atuando muito forte nessas parcerias, né? Então, o que você pode nos dizer sobre o Bradesco, Graziella? Eu vou comentar que, assim, parceria é algo que o Bradesco sempre valorizou muito. Então, a gente sempre buscou realmente várias parcerias. Quando a gente olha para a Bank as a Service, é algo que realmente parece que agora começou a tomar um corpo maior. Era algo que já acontecia anteriormente, um pouco mais tímido, vamos dizer assim, mas que agora realmente tomou um corpo muito maior. E eu acredito que na verdade, até como o Bruno comentou aqui um pouco, né, é o que a gente vê de futuro. Então, quando a gente olha para a banca, a gente fala, gente, é aqui, né, um pouco de como vai ficar o mercado, é exatamente olhando para esse ponto do Bank as a Service. Eu acho que, só para não ultrapassar aqui o tempo, mas acho que essa é a grande questão. Assim. Então, existe um movimento muito grande, algo que a gente sempre fez, mas um pouco mais timidamente, vamos dizer assim, porque você buscava, né, determinados parceiros ali, mas é algo que agora vem tomando aqui uma frente gigantesca. Sem dúvida. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Temos... Obrigado.
Alô. Bom, parabéns pelo painel aí. Eu queria fazer uma pergunta para a Graziella e para o Renato. Renato, conheço a área, bem que eu trabalho com operador há 20 anos, mas a gente vê, por exemplo, falando muito de serviços financeiros próprios ou serviços. E aí eu pensando um pouco em Customer Acquisition, em engajamento, como é que vocês veem as duas, essa área de começar a oferecer ou continuar oferecendo serviços de valor agregado, que a operadora conhece bem, para pagamento no operador e agora para outros meios. Por exemplo, eu pergunto isso porque a empresa que eu trabalho, a gente atende 100% dos maiores clientes digitais de serviços de entretenimento no mundo que estão sempre buscando novas formas de pagamento. Então, a gente está sempre oferecendo para eles. E aí a gente entende que, por um lado, a operadora é um pouco mais difícil no modelo tradicional, mas elas estão sempre inovando. Claro, Pay, Vivo Pay, a parceria de vocês. Como é que vocês veem a importância dessa oferta de serviços de terceiros, especialmente de entretenimento, não ligados a serviço financeiro, para engajar teu público, para ter um customer acquisition, para poder ter uma relação mais próxima e também trazer receitas adicionais para, vamos chamar de formas de pagamento, seja operadora ou um banco. Obrigado. Eu entendo que assim cada vez mais isso vem crescendo. Então, por exemplo, o Bradesco hoje ele vende assinatura de streaming. Quem imaginaria que um dia o Bradesco venderia assinatura de streaming? Hoje existe lá, tanto na parte de cartões quanto no próprio aplicativo do Bradesco, ele faz essa venda. Então, é algo que realmente, um pouco daquilo que a gente comentou da parceria, é algo que a gente enxerga que ele vai crescer. Não tem como mais, né, você olhar para um banco ou olhar para uma empresa de entretenimento e falar assim, não tem mais uma ligação. Na verdade, essa ligação ela existe. Eu acredito que, principalmente, o Pix ele trouxe isso, e ele foi o grande responsável por fazer com que a população olhasse e falasse, opa, então eu consigo integrar tudo? Então, pegando até um outro exemplo, assim, quando eu comentei do PJ, que no primeiro momento, até para o Pix, ele foi um pouco mais tímido, porque as empresas tinham aquela questão do RP, porque o RP ainda estava no modelo anterior, que era o modelo KNAB, então aquele modelo de boleto bancário, da arrecadação, e os bancos precisaram olhar e falar assim, opa, então, para aumentar aqui a capilaridade, que é o que todo mundo precisa, eu preciso colocar o quê? O Pix, eu preciso colocar o QR Code, então eu preciso atrelar uma coisa com outra. Né? Então, cada vez mais você vê esse movimento. E essa junção ela acontece também, independente se é utility, se não é, assim. Né? Então, esse engajamento, vamos dizer assim, ele... Só comentando muito rápido, só claro. Que eu acho que é muito legal. Porque, assim, todos os nossos clientes são globais e a empresa tem 30 pessoas em lugares diferentes. Eu falo que assim, que é legal que hoje no Brasil, além de se falar de café e Pelé, agora o mundo inteiro fala de Pix, porque todo mundo que você fala em qualquer lugar, mas e esse Pix no Brasil? E o Pix? Os clientes pedem Pix, a empresa toda, quando a gente vai ter Pix? Precisamos de Pix. Então assim, ele se tornou uma referência mundial muito legal, assim. É muito legal quanto brasileiro ouvir isso. Eu acho que o cliente ele é soberano. E o mundo digital deu opções ilimitadas para os clientes. Ele pode contratar serviços de streaming no Bradesco, na TIM, na Claro, na Vivo, no Itaú. Então, a digitalização ela tirou aquele negócio do Wallet Garden e agora o mundo ele é totalmente aberto. Então, isso significa o seguinte, que quem tiver a melhor experiência e o menor custo vai vencer. Não dá mais para ser mercado empurrado. Né? Então, levando esse conceito ao pé da letra, o que é importante? É você conseguir juntar os melhores players de cada setor. Né? Então, não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não faço bem ou que não é minha competência. Então, a nossa visão é como é que eu consigo agregar dentro de uma parceria os melhores players, eu como canal, como base de clientes, como canal de vendas, como dados e tudo mais, e um produto que é campeão. E a gente une isso e melhora a experiência do cliente, melhora o custo dele, geralmente a gente consegue reduzir o custo ou dar mais benefícios, como no caso do C6 que eu expliquei aqui. Né? O interessante é que a gente tem uma taxa de cancelamento, o famoso churn, né, que para todas as indústrias de serviço é uma desgraça, né, muito menor para todos os clientes que contratam mais de um serviço nosso. Seja de streaming,
seja de serviço financeiro, cliente nosso e cliente do C6 tem uma taxa de cancelamento muito menor do que o cliente que não tem. Então, a teoria de que você empilhar serviços e gerar mais benefícios para o cliente, ela aumenta a vida do cliente dentro da empresa, a gente está vendo na prática isso. Então, a nossa teoria é, a gente vai se concentrar no que a gente é bom, a gente vai se aliar aos melhores do outro lado para trazer uma experiência diferenciada e única para o nosso cliente. Isso vai tornar ele mais engajado, mais feliz, vai reduzir a taxa de cancelamento e vai aumentar o lifetime dele. Chuquini, tudo bem? Tudo Prazer. bem? A estratégia da TIM é um pouco diferente, né, dos outros players de telco, porque vocês, a estratégia é a troca de base pelo equity de empresas, né? Enquanto você tem Claro e Vivo desenvolvendo produtos, tendo um custo de operação um pouco maior. Vocês também têm 65 milhões de clientes, ou seja, o conhecimento dos dados é muito profundo e 1.000 pontos de vendas no Brasil, o que qualquer cliente que está numa fase de expansão e buscando founding precisa, né? Base de clientes. A avaliação da TIM para o desenvolvimento de um novo negócio é uma avaliação que agregue valor para os clientes da TIM, ponto número 1. Ponto número 2, é uma avaliação que gere receita. E ponto número 3, se o foco são startups que estão em desenvolvimento, justamente para trocar a base pelo equity, significa que parcerias com grandes empresas estão fora do roadmap da TIM. E a quarta, se existe mais uma parceria focada no mercado financeiro. É isso. Vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro, né? Então, a gente tem 5G pela frente e a gente tem integração com a Oi pela frente. Então, imagina os desafios que a gente já tem no nosso core business. Então, imagina, olha, não, tira 500 milhões de reais disso e vamos colocar aqui num experimento em financial services. Não é essa a nossa estratégia, né? Então, a gente, por uma questão de foco e clareza, a gente está concentrando o nosso investimento no nosso core business, certo? E aí, aliado a isso, o mercado brasileiro tem players extremamente competentes. De novo, eu volto no exemplo dos serviços financeiros. A gente olha lá o caso da M-Pesa na África, que é uma referência mundial, você pega todos os documentos, né? Não tinha banco lá. Não tinha banco, né? Aqui tem, cara, um sistema bancário fortíssimo, com players tanto digitais, neobanks, como tradicionais, extremamente competentes e com uma capacidade incrível que dificilmente eu acredito que uma operadora tem condições de competir. Então, a nossa visão é assim, será que eu vou conseguir competir com o C6, com o Nubank, com o Inter, com o Bradesco, com o Itaú, como um business secundário? Acho que eu vou ter mais sucesso se eu me aliar com um que está focado nisso. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter time to market. Eu vou conseguir levar uma oferta muito mais rápido para o meu cliente e uma oferta muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Depois você puxa lá o número de usuários únicos que você tem no Vivo Pay, no Claro Pay e tem no C6. São números completamente desproporcionais. Não é que eu sou contra, mas é uma questão de uma diferente estratégia. Então, a gente está extremamente focado no nosso core business e a gente não quer se distrair do nosso core business. Porque a gente tem 2 grandes desafios pela frente. 5G e integração com a Oi, que não são triviais. 2, o mercado brasileiro tem players altamente competitivos de altíssima qualidade a nível mundial. Veja-se o IPO do Nubank, né? A nível mundial e tudo mais. Então, em vez de eu concorrer com eles, eu vou me aliar a eles e vou me concentrar naquilo que eu sou bom, que é a minha base de clientes, meus dados, meus canais de vendas e tudo mais. Então, essa é a nossa estratégia, por isso que a gente tem uma estratégia diferente. E a questão da monetização, assim, a prioridade é eu conseguir agregar um serviço para o cliente diferenciado. O primeiro ponto de decisão é o seguinte, eu estou trazendo uma oferta que é diferenciada para a minha base ou não? Porque, de novo, o cliente é soberano. Se não for uma oferta diferenciada, não faz sentido para o nosso cliente, não vai fazer sentido como parceria. É por isso que a gente só fez 3 até agora em 2 anos. Porque a gente, a área de health, por exemplo, a gente está 1 ano discutindo. Porque a gente quer acertar uma oferta que ela é diferenciada para o nosso cliente, que ela gera valor para o nosso cliente. Não é uma oferta a mais que está aí na prateleira e ele pode contratar. Não, a gente está criando um diferencial para o nosso cliente.
seja do ponto de vista de serviço, seja do ponto de vista de custo. Tá? Então, esse é assim, o pilar número 1. O pilar número 2, tá bom, como é que eu remunero o meu acionista com isso? Pode ser em receita, pode ser em equity, aí tem diferentes modelos de negócio que a gente discute um a um e encaixa o que faz mais sentido. Então, grandes empresas também fazem parte disso. Porque dependendo da oferta que a gente for levar para o nosso cliente, pode fazer sentido. Tá? Então, eu acho que a gente tem uma clareza de estratégia muito bem definida, a gente não tem dúvida disso, a gente vai concentrar no nosso core e vai se aliar aos melhores players das outras indústrias para primeiro gerar uma oferta diferenciada para o nosso cliente. Aí depois a gente vai discutir como que a gente vai ser remunerado nisso. Consegui responder todas as perguntas? Bom, infelizmente não temos mais tempo para perguntas. Eu só queria encerrar o painel com 2 conclusões. Que o Open Finance e o Bank as a Service têm um grande futuro. Acho que a gente está engatinhando, mas eu acho que as perspectivas são excelentes, né? E uma segunda conclusão é que nós vamos ter que mudar aquele ditado do Pércio Arida, que diz que, com exceção da jabuticaba e do Pix, o que tiver só no Brasil tem grande chance de não ser bom, né? É isso aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, Grazi, doutor Negrão, Renato.